Experimento 5. Ensaio de temperabilidade de Omni. O experimento 5 consiste em avaliar a temperabilidade de duas ligas de aço, sendo uma do aço SAE 1045 e outra do aço SAE 4340. Neste experimento, os procedimentos de ensaios seguem o regimento da norma americana ASTM-A 255. Toda a metodologia de testes foi dividida em 4 etapas, que são: preparo do corpo de prova, ensaio de Omni, ensaio de dureza e metalografia. Na primeira etapa, os 2 corpos de prova devem ser confeccionados a partir dos materiais na condição inicial de como recebido, conforme as medidas geométricas estabelecidas pela norma. Basicamente, o corpo de prova possui o formato de um cilindro, com um ressalto para apoio. A modelagem desse formato foi conseguida pelo processo de usinagem por torneamento. O próximo passo corresponde ao ensaio de Omni. Nessa etapa, os corpos de prova são submetidos a um tratamento térmico de austenitização, e logo em seguida, são resfriados unidirecionalmente de forma controlada. Na austenitização, as amostras são aquecidas até a temperatura de 900 graus Celsius, durante 30 minutos de permanência, para a completa homogeneização e dissolução de carbonetos na estrutura, com a formação da fase austenita em todo o material. Após o tempo de tratamento térmico, o corpo de prova é submetido a um resfriamento convectivo na sua extremidade inferior, que induz diferentes taxas de resfriamento ao longo do seu comprimento longitudinal, sendo a taxa mais severa na base da amostra e a mais branda no outro extremo. O dispositivo usado para a realização do resfriamento consiste de um suporte para o apoio do corpo de prova, reservatório de contenção, descarga de água e válvula de controle do fluxo, para permitir a vazão necessária para a obtenção de uma coluna de água de 63 mm de altura. Outro ponto importante do dispositivo são as medidas impostas pela norma, em que o diâmetro do tubo gerador de fluxo e o comprimento da separação entre a base do corpo de prova e esse medem 12,7 mm. Observe a realização do ensaio. O corpo de prova deve permanecer no dispositivo até a temperatura ambiente, para que aconteça todas as transformações metalúrgicas do material. Com a finalização desse procedimento, a próxima etapa corresponde ao ensaio de dureza. Para a realização desse ensaio mecânico, é feito um plano na amostra pelo processo de retificação, ao longo de seu comprimento longitudinal, seguindo de lixamento para a retirada de imperfeições da superfície, para a realização das medidas de ensaio. Feita essa preparação inicial do plano no corpo de prova, são feitas as indentações de dureza ao longo do seu comprimento,
para o levantamento da curva de dureza em função da distância da extremidade temperada. A norma exige que nos primeiros 25 mm, cada medida deve ter um espaçamento de 1,6 mm, e no restante da amostra o espaçamento muda para 3,2 mm. Essas medidas foram realizadas em um durômetro Pantec RBS, pelo método Rockwell. Os parâmetros utilizados foram escalas C. Penetrador cone de diamante de 120 graus. Carga de ensaio de 150 kg força. Pré-carga de fixação de 10 kg força, e as leituras foram feitas na escala preta. Observe as medidas de ensaio para algumas posições do corpo de prova. Note que à medida que se distancia da extremidade resfriada, a dureza vai diminuindo, caracterizando a presença de um gradiente para essa propriedade. Veja a trilha de dureza formada, depois da realização das indentações dos ensaios. Finalizadas as análises de dureza, resta a última etapa do experimento, que é a realização da metalografia do material das amostras de cada aço. Nessa etapa, é cortado um quarto de cilindro da base do corpo de prova, para a análise das transformações e transições de fases nessa superfície longitudinal. Logo em seguida, é utilizado uma embutidora Arotec Pré-30M, para a realização do embutimento da amostra. O material usado para o revestimento é a baquelite, um tipo de polímero termofixo na forma granular, que quando aquecido sob pressão envolvia a amostra, e adquiria rigidez, permitindo um melhor manuseio durante a preparação metalográfica. A embutidora possui um sistema de pressão hidráulica e resistências para gerar a compactação e aquecimento necessário para o processo de polimerização da baquelite. As partes da máquina são: suporte de amostra, êmbolo, tampa de fechamento, botões de acionamento, sistema de aquecimento de controle digital, braço de aplicação de carga hidráulica, manômetro para controle de pressão e válvula de alívio de carga. Observe a realização do processo. Finalizado o embutimento, a amostra é submetida a um processo de lixamento úmido. A máquina utilizada foi uma politriz Arotec APL2. Seus componentes são: botão de acionamento, prato rotativo com papel abrasivo e irrigador de água. Acompanhe o lixamento da amostra. Essa técnica é utilizada com o objetivo de remover os defeitos superficiais da amostra,
como riscos e irregularidades para a obtenção de uma superfície com acabamento quase especular. Durante esse processo, o material passa por várias lixas, desde as mais grosseiras como a lixa 120, até as mais finas como a 1200. Durante o processo de lixamento, tem-se o cuidado de orientar os riscos da amostra em uma única direção, para que durante a mudança de lixa, a amostra seja girada 90 graus, e a lixa subsequente possa sempre consumir os riscos da anterior, e com isso, otimizar o tempo de trabalho. A água é usada durante toda a preparação, para que não ocorra aquecimento do material, e provoque uma eventual mudança na microestrutura, além de contribuir para a limpeza da superfície que será estudada na microscopia. Finalizado o lixamento, ainda resta alguns riscos na superfície devido à última lixa. A retirada é conseguida com um polimento. Nesse procedimento é usado um pano veludo embebido com uma suspensão de alumina, que possui partículas abrasivas micrométricas, que produzem o acabamento final de uma superfície espelhada. Observe como ficou a amostra depois desse procedimento. Com esse grau de acabamento, a superfície de análise está pronta para ser submetida ao ataque químico, que para esses dois tipos de aços em estudo, foi o Nitol 2%, que corresponde a uma solução de 2% de ácido nítrico em 98% de álcool etílico. Observe a realização do ataque. O processo é feito pela imersão da amostra na solução, e a corrosão é controlado pelo tempo de duração de 15 segundos. Observe como ficou o estado da superfície após a ação do ataque. Para mostrar a distribuição das fases reveladas, um microscópio óptico Olympus foi usado. Seus elementos principais são as lentes objetivas, lentes oculares, câmera de aquisição de imagens e programa de processamento de imagens Leica. Observe o manuseio do equipamento, em que se busca o ajuste do foco, para revelar a microestrutura de uma das ligas. Veja algumas das microestruturas obtidas ao longo do corpo de prova. Outras fotos, juntamente com as tabelas de durezas dos materiais ensaiados, serão disponibilizados no módulo.